Boa tarde! Tico e Teco vão à loucura! Tem cérebro bugado aí? Acabou a moleza, chega de férias. Movimento intenso daqueles mesmo no centro de Cascavel. Trânsito, né, com os desafios além da conta, do normal. Todo mundo indo para a escola, quase todo mundo mesmo. Em peso, rede municipal, a municipal e a estadual públicas. Tá? Se você está aí com o filho ainda em casa, então, contando, inclusive, nos dedos ali o dia, né? Numa contagem regressiva mesmo, para reencontrar os colegas, a professora, enfim, respire fundo. Todo mundo se adapta devagarinho, no seu tempo. Aqui, ritmo acelerado, porque tudo bem que você ainda talvez não esteja com fome, mas o Davi já chegou. Boa tarde, Davi. Boa tarde. Ai, e aí? Bem... A pessoa não importa se ela já concluiu a missão do dia, que era o almoço. Amanhã tem mais. Tem mais. Cenas dos próximos capítulos. Dá pra fazer uma boquinha à tarde também. Né? E aí a pessoa vai precisar de criatividade, de imaginação. Um escondidinho de quê nós faremos? De tilápia. Muito bom. Tem todos os ingredientes ali separadinho pra gente fazer, né? Muito bom. Esse escondidinho aí vou servir com arroz branco. Fica top. A gente vai falar tudo sobre o livro também, Herança são os filhos. Herança do Senhor Herança são do os filhos. Senhor são os filhos. Daqui a pouco você dá um toque então para os pais que têm filhos que dão muito trabalho. Porque olhar para um bebezinho, né, ou para uma criança, um adolescente que é muito gente boa, que colabora, é maravilhoso. Por que que um filho que tem dado muito trabalho também nunca deixará de ser uma herança do Senhor? Segura essa tua resposta aí, que tem pai que vai ficar vidrado na nossa audiência até o fim. Combinado. Para entender qual é a lógica disso tudo e por que o amor vence barreiras, né, nos altos e baixos, nas dificuldades. Murilo também começou com a gente essa semana na KTV, teve novidade, 5 horas da tarde, entre nós. Lá não tem cozinha, mas eu já o convidei para experimentar dessas delícias. Olha que legal, hein? Tem para todos? Tem para todos. Então tá, Murilo. Tem para todos. Oi, Vanice, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre transição de carreira. Pois é, a gente vai receber o Joe Pinheiro, ele que saiu de uma profissão comum ali do dia a dia para apostar na internet. Ele é do segmento do futebol, ele virou goleiro, posta cada coisa legal. E quem sabe você que nos acompanha hoje, 5 horas da tarde, se inspire a fazer uma transição de carreira também, tenha coragem, a gente vai saber o que inspirou ele ou não para essa nova profissão e que já tem feito muito sucesso. Todo mundo que está assistindo o Viva Bem agora, nesse novo horário, está convidado para assistir o Entre Nós, 5 da tarde. Espero todo mundo. Murilo, tem agricultor pensando numa transição de carreira. Né? É bem complicado porque com o passar do tempo a pessoa começa a desanimar de tanta crise, obstáculo, árduo, cruel até pelo caminho. Hoje no nosso Lei é Lei, um advogado vai explicar tudo sobre recuperação extrajudicial, no caso das dívidas, enfim. Se você entrou em apuros, você que é produtor rural, que cultiva soja, milho, enfim, então preste atenção. Daqui a pouquinho no Lei é Lei. Se tiver qualquer pergunta, pode fazer a tua pergunta, tirar a tua dúvida através do WhatsApp do Viva Bem, que não mudou. O horário do programa agora é diferente, é à tarde, mas o WhatsApp continua o 98814-2578. Se você já teve algum sintoma desses que o doutor vai elencar agora, você também pode entrar nessa conversa para dar teu testemunho e talvez despertar um sinal de alerta aí para investigar esse caso. Boa tarde, doutor Renato. Tudo bem? Tem gente que passa a ter uma visão muitas vezes diferente, borrada, esquisita e diz: ué, mas eu já usava óculos, o que está acontecendo? O que pode ser? Então, deixa eu conversar sobre a miastenia graves, né? A miastenia graves, ela faz parte das doenças neuromusculares. Então, só para localizar, as doenças neuromusculares, elas podem acontecer no nervo, podem acontecer no músculo e na conexão entre o nervo e o músculo, que seria a junção neuromuscular. Então, quando ela acontece no nervo, é uma neuropatia. No músculo, uma miopatia. E na junção neuromuscular, o exemplo principal que tem é a miastenia graves. Então, o que acontece? Vem um estímulo elétrico, esse estímulo elétrico vem pelo nervo, como se fosse um cano, e não consegue fazer a conexão com o músculo, então não consegue contrair o músculo de maneira correta.
E os sintomas desses pacientes que têm miastenia grave são variáveis, né? O principal sintoma desses pacientes, a principal característica, desculpe, desses pacientes é ter um sintoma flutuante. Como assim flutuante? O paciente dorme, ele acorda bem, mas durante o dia, pela falta da conexão desse nervo com o músculo, ele vai ficando cansado, com fraqueza no final do dia. Não é um cansaço de, estou cansado, eu trabalhei, não. É um cansaço, uma fraqueza que muitas vezes a dona de casa vai estender uma roupa, nossa, não consigo levantar o braço, tem fraqueza. No final do dia tem uma dificuldade para subir escadas, porque é a musculatura das pernas. E pode sim ter uma visão borrada. Só que essa visão borrada, essa visão turva, muitas vezes ela acontece dos dois lados, mas o paciente acorda bem. Nossa, acordei super bem hoje, mas no final do dia parece estar ruim de novo. Como pode cair a pálpebra, né? As duas pálpebras caem, mas no outro dia pela manhã, de novo, acorda bem. Isso é uma característica da miastenia grave, ser um sintoma flutuante. Esse é um passo importante do diagnóstico, né? A clínica do paciente. O que atrapalha essa conexão? Então, o que acontece ali? É uma doença autoimune, né? Então um organismo, por um erro, ele provoca a doença. Então imagine que do nervo vem esse estímulo elétrico, quando esse estímulo elétrico chega na ponta do nervo, ele libera uma substância, como se fosse uma bolinha. Essa bolinha vai passar por uma porta e a partir do momento que passa pela porta, ele vai desencadear a contração muscular. Só que no caso desses pacientes que têm miastenia grave, muitas portas estão fechadas e as bolinhas não conseguem passar por essa porta. Então, por isso, o paciente tem a fraqueza. Então, isso que acontece, é uma doença autoimune que faz um bloqueio dessas portas por onde passa a bolinha que seria a acetilcolina. Então, esse é o motivo principal que vai sendo no final do dia, porque quando dorme, o paciente está em repouso, ele não gasta essas portas, então ele acorda bem. Por que a pessoa também tem dificuldades para engolir? Por causa que utiliza a musculatura da faringe, né? Então o paciente pode ter dificuldade para engolir, ele pode ter dificuldade para falar, ele fica uma voz mais anasalada, ele pode ter uma fraqueza importante para caminhar, que nem eu disse, principalmente para subir escadas, para levantar os braços. E é muito corriqueiro isso, as mulheres falarem dessa questão de estender a roupa, né? Porque essa é uma característica mesmo, né? Ser sintoma flutuante, mais comum em mulheres, nessa fase adulto-jovem, que é a fase mais comum, sendo que na fase mais de idosos pode acontecer tanto em homens na mesma proporção que mulheres. Mas essa faixa etária dos 20 aos 40 anos é mais comum em mulheres. Só o neurologista consegue dar uma resposta assim certeira? Porque o diagnóstico é difícil, né? Porque a história clínica é importante. Muitas vezes essa nuance de pegar essa questão da flutuação do sintoma é que vai passando despercebido. E aí existe um exame que é feito para fazer o diagnóstico, é uma eletroneuromiografia com estimulação repetitiva, que a gente vê se essas bolinhas estão chegando nas portas para fazer a conexão do músculo, né? Então aí quem faz o diagnóstico é o neurologista, né? E tem tratamento, né? Então o tratamento visa a melhorar a qualidade de vida do paciente, para ter menos fraqueza, isso é um ponto muito importante, porque alguns pacientes, quando não tratam, eles podem ter o que a gente chama de crise miastênica, que é um quadro grave da doença, que aí o paciente fica internado em UTI, às vezes tem que fazer ventilação mecânica, porque ele perde a força para respirar, de tão grave que é. Então ele não consegue engolir, pode se engasgar. Alguns pacientes, quando tem uma forma grave, têm uma dificuldade de sustentar a cabeça. Então é comum, às vezes, chegar na clínica, a paciente segurando a cabeça, porque perde a força dessa musculatura paravertebral cervical. Então, o paciente é chega desesperador. Assim, desesperador, não consegue mastigar pela força da mandíbula que perde, né? Então, mas é um caso que tem tratamento, né? Pico de estresse pode aguçar? Alguns fatores podem levar a essa crise miastênica. Os mais comuns, ambientes muito quentes, né? O calor, quadros infecciosos, né? Então pode causar também, que acaba sendo estresse para o organismo, também podem sim levar a um quadro de crise miastênica. Mas o tratamento é feito com medicamento, né? Ele chama de imunossupressor. Hoje existem medicamentos mais modernos, que são os anticorpos monoclonais, e geralmente a qualidade de vida desses pacientes é muito boa. Cura não chega a ter, mas tem uma qualidade de vida muito boa. Eu lembro de uma paciente minha há 12 anos que eu atendo ela, que hoje ela vive normalmente, trabalha... Como se estivesse curado. Exatamente, só que tem que tomar medicação, assim como a gente trata a pressão, como a gente trata diabetes, como a gente trata a tireoide, é a vida, não tem jeito. Né? Se a esposa cambalear, o marido, então, não tomou nenhuma tacinha de vinho, doutor, né? Aí você tem que ver se não é só fraqueza mesmo. O que ele deve fazer imediatamente? Nesses casos, geralmente ele não abre de forma tão aguda. Ele é um quadro progressivo que pode ser um progressivo rápido. Por isso que é perigoso também. Por isso que é perigoso. A pessoa diz, não dá bola, não liga. Exatamente.
Mas o que tem que chamar a atenção, seja do paciente ou dos familiares, é essa questão da fraqueza mais intensa no final do dia. Isso é um sintoma clínico bem característico e que sugere a miastenia graves. Existem outras doenças que envolvem a junção neuromuscular, mas a miastenia graves é sim ainda mais prevalente, é mais comum. E se a pessoa não buscar amparo, não tomar remédio, pode morrer por conta disso? Pode, pelo fato de esse paciente evoluir com uma crise miastênica, né? Então esse paciente pode ficar com essa falta de ar súbita depois, né? Com uma dificuldade importante para engolir e precisar ficar entubado. Nós tivemos há poucos meses, em dezembro, uma paciente nossa que ficou internada. Ela não tinha o diagnóstico ainda bem estabelecido, mas ela já abriu o quadro com uma crise miastênica. Ela já foi entubada, a gente investiga e encontra que ela tem aí um anticorpo para a doença, tem alteração no exame do choque, né, que é a eletromiografia, e é feito tratamento. Então, volta lá para o batente, que temos uma tarde inteira pela frente. Firme e forte. Ainda, né? Com certeza. Doutor, ajudar pacientes que estejam nessa demanda e outros em outra listinha ali também. A gente sempre explora assuntos porque ligamos tanto o Viva Bem às questões de equilíbrio emocional, essa parte mental, mas o neurológico também nos afeta imensamente, muito, dependendo, né, da doença, do problema, nesse quesito. Obrigada, mais uma vez, tá? Agradeço. Ai, gente, eu tô me achando o máximo. Euzinha aqui e Adriane Galisteu, garotas propaganda Fiat. Tá surpreso? Não sei por quê. Eu sou a única que tem uma relação de amor verdadeira. Com a Fiat, é claro. Eu vou contar tudo pra vocês. Tá com tempo? Então bora, porque eu só tenho 1 minuto e meio. Vamos? Eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro carro da minha vida foi um Fiat Uno. E eu ganhei de presente de um dos maiores pilotos do mundo. E eu tenho até hoje. E agora a Fiat me convidou para ter uma primeira vez com o primeiro híbrido deles, o Fiat Fastback. Esse híbrido não precisa de tomada. Conforme eu vou dirigindo, desacelerando, ele vai se autocarregando. Maravilhoso. Esse botãozinho é minha cara. Apertou, acelerou. Tô apaixonada. Ele é muito econômico. Ele é uma delícia de dirigir. Gostosinho, gostosinho, gostosinho. E é fast. Fastback. E ele é super econômico, dá para rodar mais gastando muito menos. Tipo eu, 1 minuto e meio rendeu muito assunto, né, gente? Como assim? Já acabou? Não, Fiat, me dá mais um tempinho aí, vai. Todo mundo sabe que a nossa relação vai muito além desse 1 minuto e meio. Maior porta-malas da categoria. Beijo, Galisteu. Essa tem bom gosto, assim como eu. Fiat sempre parceiraço do nosso Viva Bem, mais uma temporada. Você que ligou a TV pela primeira vez e está ali se perguntando o que foi, o que aconteceu, o Viva Bem não era pela manhã. Então, vai lá, coloca despertar no teu celular, se for preciso, até acostumar com a ideia de ter o nosso Viva Bem depois do Jornal da Tarde, coladinho na programação da Rede Nacional, da nossa Rede Cultura. É hora do Realize, para você que quer um 2025 assim cheio de luz e um carnaval de ofertas. Realize. Apoio. Multicabos. Materiais elétricos e iluminação. Multicabos ali na Rua Recife, passei hoje, vi lá, né, já todo adesivado, carnaval de ofertas. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Também ouvi no Jornal da KTV que esse ano Cascavel terá carnaval, então vocês já tomaram a frente ali, né? Saíram com carnaval de ofertas até 50% de desconto em tudo que você precisar de peças para iluminação, no caso os eletricistas que vão em busca do bruto e para quem gosta de enfeitar o lar com mimos, né, por toda a parte. Luz nunca é demais na vida da gente. Até 50% de desconto em até 6 vezes sem juros. Começo de ano é tempo de... Complete a frase. Quem vai para Multicabos está enchendo o carrinho com
iluminação. Buscando muita luz lá. Primeiramente, obrigado pelo espaço. Por compartilhar os nossos projetos de 2025. E também todas as nossas promoções de carnaval aí. Isso. De iluminação para empresas. Por exemplo, alguém que tenha, então, escolhido esse início de ano para tirar do papel um restaurante que planejou por muito tempo montar, uma loja nova de venda de calçados, de roupas, talvez um salão, um estúdio de beleza. O que vocês têm mais para a parte corporativa? É muito interessante essa pergunta, que cada uma delas vai ter uma demanda diferente. Então, uma empresa onde há uma demanda de atenção, onde vai mexer com faca, um restaurante, por exemplo, a gente usa um índice de reprodução de cor mais próximo de 90 e a temperatura de cor mais alta também, não uma luz tão quente, tão baixa, porque a luz quente ela relaxa um pouco mais ali a pessoa que está no local. Interfere também na hora da escolha. Isso. Mas todo o nosso time, toda a nossa equipe lá, ela é preparada justamente para passar essas informações ao cliente e se atentando também que existe uma altura correta, tem um fluxo luminoso a 1 metro do chão, que a pessoa precisa se atentar nesse sentido quando vai fazer a sua instalação. Para ter um efeito adequado. Exatamente. De acordo com aquilo que esperava. Isso. Não é só a iluminação decorativa, mas tem toda a iluminação geral que é preciso se atentar também. E o nosso time está preparado para passar essas informações. Mesmo que a pessoa chegue, por exemplo, sem uma arquiteta disposta a fazer um quartinho de neném fofo, vocês conseguimos dar consultoria? Sim. Nós temos lá a Catrine, por exemplo, que faz toda essa... Ela é arquiteta, ela é especialista em iluminação. Ela já foi em feiras aí no mundo inteiro, na Itália, na Alemanha. E está sempre presente nessas feiras, trazendo o que há de novidades para o setor, justamente para a gente conseguir passar isso para o cliente e deixar o cliente mais próximo dessas tendências de mercado. A gente vê alguns lustres em hall de prédios gigantescos. É alto impacto. Você chega, olha para aquilo e fica deslumbrado. Vocês têm peças de que porte dentro da Multicabos, que o estoque é sempre abundante? Disponível em estoque, nós temos aí para atender demandas até 6 metros de altura, certo? A partir desse tipo de porte, como um investimento um pouco mais alto, a gente consegue atender também, mas são itens mais exclusivos e sob encomenda e tem que entender a necessidade do cliente, se existe um reforço para que ele possa utilizar uma peça decorativa desse porte. Para que seja seguro também. Exatamente. Existe toda também a gente não tem que pensar só na venda em si da peça, mas toda a manutenção futura que seja mais viável para o cliente. Para ter foco na manutenção da casa, porque a pessoa agora que trabalhou demais às vésperas do Natal, porque estava tudo precisando de uma atenção especial em casa, que comece em janeiro, fevereiro, março ali, já estragou um negocinho, conserta. Para esse marido que é bem disposto a deixar tudo em ordem dentro da casa, o que tem? Qual é o cantinho fascinante da Multicabos? Hoje acho que pro lado masculino a parte onde tem a churrasqueira, que geralmente é onde o homem gosta de mexer mais, né? Então a gente tem muita interruptor inteligente, onde a pessoa pode controlar via app de celular, via Alexa, toda a iluminação, um ar-condicionado, uma cafeteira, a pessoa consegue fazer o faça você mesmo em casa. A gente consegue disponibilizar para o cliente o dispositivo que ele consiga fazer esse controle. E é super simples, todo o nosso time tem conhecimento para ajudar o cliente nesse sentido lá também. E uma seção de ferramentas? Ferramentas, nós temos aí uma linha extremamente completa, estamos ampliando. O que entra nesse pacote? De ferramentas, ferramenta elétrica, manual, seja alicate, de fenda, tudo que o cliente precisar para fazer parte elétrica, e não só elétrica, só de martelo, qualquer coisa, a gente tem lá para disponibilizar para o nosso cliente. Enquanto a mulher está lá escolhendo o lustre, o homem está olhando a ferramenta lá, a gente já disponibilizou esse espaço para ele. Aí o pessoal está apavorado, dizendo, Vanice, eu tenho até medo de pisar lá porque eu vou querer levar tudo. Pode se empolgar, porque aqui a gente dá um jeito de aparar as pontas e ir para todos os extremos. Estamos aqui convencendo as pessoas de que não há como viver dentro de um lar, dentro de um lugar que seja um espetáculo sem investir em peças de iluminação desse padrão.
Mas daqui a pouco a gente também vai dar dicas de corte de gasto de luz, entendeu? Então o pessoal vai lá, pode comprar do jeitinho que bem, né, desejar as peças na Multicabos. E aí daqui a pouquinho é só levar em consideração para a prática também, não deixar só na teoria, os truques que a gente vai apresentar através do Matheus, lá de fora, sobre mudança de comportamento dentro de casa, de cada um dos moradores. Então faz uma reunião depois na hora do jantar, faz um resumo do que assistiu no Viva Bem, e aí vocês podem ter lustres por toda a parte, os spots, essa parte de iluminação de fachada também. Você não precisa quebrar um muro todo, colocar vidro, dependendo da estratégia que você use. Com iluminação na frente da tua casa, fica Ótimo. outra casa. É importante também a gente ressaltar que a gente não atende só esse público sofisticado, só os arquitetos. A pessoa que tem talvez um poder aquisitivo um pouco menor e quer fazer lá uma decoração na sua casa, nós temos peças lá que custam lá 60, 50 reais, peças decorativas, peças de qualidade, e o cliente também pode parcelar até 6 vezes nos cartões. Então a gente consegue atender todo esse público entendendo a necessidade dele também. Só de Cascavel? Cascavel, região, estamos também com projetos novos aí de expansão para o sul do Brasil. A gente tem bastante coisa nova para 2025. A gente gosta assim, amostradinho. Muito bom. Obrigada, Eduardo. Entrega meu abraço lá para a equipe toda. Que timaço, gente. Um abração para todo mundo. Animada, isso. Audiência nas alturas também. Cola no Viva Bem que você brilha. Na Multicabos, óbvio, né? Já é certo. Vou rapidinho para o intervalo, já volto. Quem aí é agricultor, produtor rural, levanta a mão, se manifeste. Como que está a situação no campo hoje?
Eu estou falando financeiramente, tá? A economia tem dilacerado os teus planos, tem feito com que o teu trabalho já não renda mais. Ah, de produtividade até que ok, mas lucro, Vanice, que é bom? Vixe, né? Tem nem pó, nem poeira. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre recuperação extrajudicial de dívidas de produtor rural. Se você precisa de um amparo, de um advogado, então aproveite. Se você é agricultor, você é de onde? Nos assiste pela internet, de fora do Paraná, de outros estados, de fora do país? Matheus, boa tarde. Eu não quero ficar aqui desligando luz enquanto entra o link para economizar energia. Tem outra maneira de você me ajudar aí a não gastar tanto só com esse tipo de conta, de boleto? Oi, Vanice, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Viva Bem. Olha só, agora é a hora de pegar o papel e a caneta e anotar as dicas preciosas que a Luana Weber, engenheira eletricista, vai passar para a gente, porque quem não gosta de economizar? E economizar na luz faz uma diferença enorme. E tem algumas dicas preciosas que a gente precisa passar para vocês, porque às vezes no dia a dia, alguma coisa ligada pode influenciar na sua energia ali, na conta da sua energia. Então, por isso que o papel e a caneta vão ser fundamental nesse período agora, para você anotar essas dicas e sair, economizando na energia. Lu, primeiro de tudo, boa tarde para você. Vamos falar então sobre essas dicas que realmente podem impactar na nossa conta. Claro, boa tarde, sempre um prazer estar aqui com vocês. E são dicas simples, né? A gente entra nessa rotina do dia a dia, às vezes acaba esquecendo de pequenos detalhes. E as pessoas muitas vezes têm dúvida, mas será que isso realmente funciona? Ou será que é um mito, né, com relação à economia de energia? E aí nós podemos começar trazendo algumas dicas sobre a utilização de eletrodomésticos em modo stand-by, como, por exemplo, uma televisão, uma caixa de som. São equipamentos que eles ficam conectados à energia, mesmo sendo em desuso. E isso acaba também ainda mantendo o consumo de energia. Então, gente, isso não é um mito, pode desligar os equipamentos da tomada, principalmente para quem tem muitos desses equipamentos dentro de casa, né, que vai trazer uma economia de energia. E aí, saindo desses equipamentos, que acaba ficando mais no quarto, na sala, nós temos ainda em stand-by alguns equipamentos que estão lá na cozinha. Micro-ondas, algumas questões de aquelas torres elétricas, né, que nós temos ali, o forno elétrico, outros equipamentos, cafeteira elétrica, esses componentes, a mesma coisa. Terminou de fazer o processo ali que você utilizou, você pode também estar desligando da tomada, que vai ajudar a ter uma economia de energia. Ótimo, vamos pontuar então, porque a gente tem alguns ambientes aqui especiais para mostrar para vocês. Por quê? O Marlon Sheldon aí, imagens ao vivo dele, está mostrando a cafeteira e o micro-ondas ali. A parte da cozinha é importante a gente falar, porque ficam ligados durante a noite inteira. E alguns têm algumas luzinhas. Isso influencia na conta de energia também? Exatamente, né? Existem alguns equipamentos dentro de casa que é exatamente isso que você trouxe. Aquela luzinha ali acaba consumindo um pouquinho. Mas assim, as pessoas falam, Luana, mas será que dá um resultado tão significativo na minha fatura de energia? Depende da quantidade desses equipamentos que você tem na sua casa. Mas falando em economia, vale a pena reforçar essa dica de desligar. Um ponto bem importante que nós esquecemos é a questão dos nossos carregadores de celulares também. Então, nós temos aí o hábito de deixar, muitas vezes, esses equipamentos carregando a noite inteira, ou depois que já atingiu uma carga 100%, acaba mantendo na tomada, e não é o recomendado. Mesma coisa, o celular não precisa ficar a noite inteira carregando, você pode deixar ele ali, carregou, já desliga da tomada. Luana, a preocupação do ouvinte, até pela essa questão dos fatos que aconteceram de incidentes com explosões, com carregador de celular, né? Como que funciona? É seguro, não é? Então, pelos fabricantes, pode ficar tranquilo que chegou na carga máxima, ele vai desativar. A questão é que às vezes você deixou uma internet ligada, Daqui a pouquinho eu volto aí, tá, Matheus? Segura as pontas. A gente está tentando arrumar horário.
Ai, ai, ai. É a tarde, a gente já coloca os ponteiros no seu devido lugar, nos eixos aqui no nosso Viva Bem. 2h03, ó, pontualmente. 2h03 da tarde, nosso Viva Bem no ar. Manda recado, não sei, o que você deixou pronto aí para receber as crianças no primeiro dia de aula da rede municipal, da rede estadual também Cascavel para o almoço? Qual foi o banquete do dia? Qual é a tua receita de família extraordinária? O que você poderia também, assim como o Davi, vir mostrar na prática como se faz, o passo a passo? Pode chegar junto. O Davi é pastor, tá? E um chefe de cozinha, assim, bárbaro. Mas qualquer um que faça um prato com amor, pode vir para o nosso Viva Bem. Pastor de qual igreja, Davi? Casa de Oração para Todos os Povos. Em qual região de Cascavel fica a igreja? A nossa sede fica no Alto Alegre. Fica ali pertinho da... Casa do Seu Assis. Frente à casa do Seu Assis. Bem do Seu frente. Assis Gurgas, famosa pela decoração de Natal, verdade. atrás do Eucatur. Então, a gente já vai falar sobre Deus e o quanto a gente deseja que o Deus da abundância sempre leve muito alimento à mesa de todas as pessoas. Verdade. E imagina a falta de dignidade de um ser humano não ter o que comer. Então, a gente agradece demais por cada ingrediente que foi trazido hoje aqui para preparar um escondidinho de tilápia. Agora, vai que é tua, Tafarel. Por favor. Então, nós vamos fazer aqui o escondidinho. Eu já tenho aqui nessa panela... Eu já estou fazendo o molho para adiantar um pouco, né? Então eu tenho aqui o alho, né, com cebola e pimentão. Daí a gente vai acrescentar ali alho, sachê cebola e pimentão vermelho. Deixou... Eu estou usando pimentão vermelho porque ele é mais suave, né? Aí o verde ele é muito forte, às vezes alguém não gosta. Então eu uso sempre o vermelho ou amarelo. E aqui vai ainda um sachê desses, acho que é 380 gramas de molho de tomate e a tilápia. Então, vou fazer o molho para o escondidinho, né? Aqui eu tenho 1 quilo de batata Mona Lisa, né? Ela já está cozida e amassada com um pouco de manteiga, né? Eu pus aqui de 3 colheres de manteiga. E aí depois, para fazer o purê, eu vou usar um copo de requeijão e um pouquinho de leite que eu vou pondo para ficar bem cremoso, né? Que senão ele fica muito seco. Então eu vou pondo leite, vou mexendo até dar um ponto bem cremoso. O que essa receita tem a ver com a pandemia? A gente nem gosta mais de falar sobre ela, né? Mas... Então, quando estava na pandemia, que os restaurantes estavam tudo fechado, eu e minha esposa resolvemos fazer live. A gente fazia live. Cada semana a gente começou, eu fiz um estudo de 7 pilares do casamento. A gente começou 7 semanas antes e toda semana a gente fazia, dava uma palestra e fazia um prato. Quanto tempo faz que vocês estão juntos? Nós fizemos agora dia 27 de janeiro, 46 anos. É uma vida, né? Com conhecimento de causa você dá conselho, né, sim, pastor? Justamente. Então a gente surgiu, eu fui fazendo e fui criando vários pratos assim, né, para fazer, né? Então o escondidinho, por exemplo, o tradicional é o escondidinho de carne seca, né? É bem tradicional. Mas fizemos uma versão, porque tem gente que gosta muito de peixe, como eu, então a gente fez essa versão com tilápia, né? Fica muito bom, né? Nossa, vamos provar depois, tomara que goste. Tem pescador com fartura, né? Ali então, nas empreitadas, que precisa arrumar receita nova, né? Para usar tanto peixe que leva para casa. Só vou dar uma olhadinha aqui, tá beleza, tá beleza. Fica à vontade que a gente vai voltar lá para aprender a economizar energia elétrica. Matheus. Vamos voltar então ao raciocínio, Vanice. A gente já aprendeu que desligar a televisão, os computadores e o celular já é uma dica de energia. Na cozinha, a mesma coisa. Cafeteira, sanduicheira, às vezes o pessoal deixa ligado também. O micro-ondas também, tudo isso influencia. Mas tem uma parte também que é a geladeira. Não dá para desligar a geladeira todo dia de noite. O que a gente faz, Luana, nesse caso da geladeira? Hoje em dia elas são frost-free, então isso já reduz na conta de energia também. Exatamente, né? Não dá para desligar a geladeira, mas tem algumas dicas assim que as pessoas esquecem. Sabe aquele botão de regular a intensidade da geladeira quando está no modo inverno e modo verão?
Às vezes você deixa numa regulagem padrão e esquece de olhar. E aí você vai lá mexer, ó, agora está em alta temperatura, coloca no verão, deu uma esfriada, já regula. Isso influencia muito também na questão de consumo de energia. Além de que, se você estiver pensando em comprar novos equipamentos, você faça a aquisição baseado naquele selinho de eficiência que tem por categorias A, B e C, que é justamente o que vai trazer uma eficiência e uma economia maior para você. A voltagem do aparelho também influencia nesse caso? Esse é um grande mito, tá? As pessoas pensam, eu vou comprar todo equipamento 220 que vai economizar na minha fatura de energia. A economia do 220 acaba sendo na questão de infraestrutura, mas o consumo, tanto o equipamento 220 ou 127, vai ser o mesmo, tá? O que vai mudar vai ser a forma de instalação e a infraestrutura para fornecer energia para esse equipamento. Tá, então agora a gente vai ter que desmentir os pais, porque o meu pai falou a vida inteira, vamos colocar chuveiro 220 porque vai diminuir a fatura. É mito também o chuveiro? Exatamente, é mito. Meu pai, é mentira, esquece. Coloca normal. Acaba entrando numa questão mais técnica, né, de como que dimensiona toda essa questão de tensão, corrente, potência, mas é uma infelicidade aí, as pessoas têm esse crédito que acham que o 220 vai economizar, e na verdade não. É um mito para o 220, tá? Pode colocar 110, também não tem problema. Uma outra coisa importante, que agora está um período de calor, né? A gente está vivendo uma intensidade de calor que a gente quase nunca vê. A gente está abençoadíssimo hoje no ao vivo com ar-condicionado e ele está sendo muito usado em casa ultimamente, né? E as pessoas, eu também, por exemplo, eu uso a noite inteira, porque eu morro de calor praticamente. E é uma coisa que gasta muita energia, porque imagina, das 10 da noite até as 7 da manhã, é um aparelho que fica muito tempo ligado. Isso também super influencia na conta de energia. Exatamente. A gente pode dizer que hoje o ar-condicionado é um dos que mais influenciam, né, no consumo de energia. E tem algumas dicas também, começando pelo dimensionamento correto dessa máquina para o ambiente onde ele vai ser usado. Então, não é só comprar um equipamento com qualquer potência, você precisa entender ou até mesmo acionar um especialista para dimensionar de acordo com a área daquele espaço, a quantidade de pessoas que vão estar ocupando aquele ambiente, para dimensionar de uma forma correta. Outra dica do ar-condicionado, a questão assim de que não precisa ligar o ar-condicionado, deixar 2 horas antes de ir para o ambiente, né? Então, dá para você ligar ali só uns minutinhos ou na hora mesmo. Detalhe importante, não precisa colocar o ar-condicionado na temperatura mínima para que ele... 16 graus. Exatamente. Vai gelar mais rápido. Não, pode deixar já na temperatura que você deseja. Ele tem o termostato, ele vai estar atuando da mesma forma, né? Então, são alguns detalhezinhos importantes também. Uma pergunta interessante é porque alguns aparelhos têm aquele sensor, né? Chegou a temperatura, ele desliga. Isso gasta mais energia para ele ligar novamente? Ou não tem nada a ver? Não, ao contrário. Inclusive, isso ajuda a economizar. Significa que, olha, eu atingi a temperatura que você colocou ali, que é o desejado, ele vai parar e quando ele sentir que a temperatura ambiente voltou a estar diferente, ele aciona novamente. Então, essa questão acaba sendo uma eficiência maior, inclusive. Pronto, o ar-condicionado não precisa ser um vilão dentro da sua casa. Então, só deixar nesse sentido. Para as donas de casa e para os donos de casa também, porque o homem também lava roupa e passa roupa, tá? Isso aí também é outro mito que a gente tem que falar. Passar roupa todos os dias ou passar roupa uma vez na semana também influencia, porque o ferro de passar roupa é um vilão dentro de casa. Exatamente. Falando como uma dona de casa, acho que ninguém gosta de passar roupa todos os dias também, e isso acaba influenciando, inclusive, na questão de economia de energia. Então, junta ali, né, algumas peças e deixa para passar, de preferência, né, o menos possível, justamente que você vai estar acionando o ferro de passar a roupa, ele vai precisar esquentar, então tem o consumo de energia. Questão de lavar a roupa também, não ligar a máquina todo dia para lavar só 2 pecinhas de roupa, junta um pouquinho mais, né? Tudo isso influencia aí na questão de economia de energia. Sim, agora presta atenção que eu vou passar uma dica de dona de casa, tá? Olha só que maravilha. Tem roupa branca? Junta durante a semana inteira a roupa branca. Tem a roupa colorida? Junta a semana inteira a roupa colorida. Tem roupa preta? Junta a semana inteira a roupa preta. Pronto, lá dá uma maquinada, claro, separada, né? A gente não vai misturar tudo também para não pegar pelo. Na roupa branca fica manchada, a roupa preta fica com pelo. Não, lava tudo separado, mas
uma quantidade significativa para você também economizar o seu tempo de ter que lavar roupa todo dia e também na energia. Uma outra dica também que a Luana precisa dar para a gente é sobre a luz. A gente tem luz natural aqui nesse caso. E é uma maravilha ter luz natural em casa, porque durante o dia, principalmente, você consegue economizar. Mas as lâmpadas influenciam também. Hoje em dia, os arquitetos, a gente consegue notar que gostam muito das luzes amarelas. O que influencia? Os modelos na energia ou a cor da lâmpada? Perfeito. Trazendo essa questão da luz, né? O ideal é sempre que você consiga ter no seu ambiente essa projeção, de aproveitar ao máximo possível a luz natural. E com relação às cores, elas não influenciam no consumo. Falando de um modo específico que os arquitetos estão utilizando mais o amarelo, é para um conforto, principalmente o conforto pessoal, né, dentro dessa residência. Agora, quando nós vamos comprar uma lâmpada, existem diferentes modelos. Então, nós temos incandescente, fluorescente e as luzes de LED, que são as mais utilizadas dentro de casa. E aí a eficiência de cada uma muda muito. A de LED hoje você consegue ter uma eficiência de praticamente 90% e vai gerar uma economia muito maior. Então, para quem ainda não fez essa troca de lâmpada na sua casa, já fica o recomendado também. E para os projetos novos já estão, a maioria já sendo projetados ali com essa modalidade de lâmpada de LED. Ótimo, então são os modelos que influenciam e não a cor da lâmpada. Para a gente já ir fechando com chave de ouro todo esse bate-papo, a revisão dentro de casa, não só do carro, é preciosa também, né? A fiação, às vezes a gente, ao que não está exposto ao nosso olhar ali, precisa ser verificado frequentemente para não ter esse tipo de problema. Exatamente. Legal que você trouxe esse exemplo do carro, que as pessoas têm esse hábito, né? Você tem que fazer manutenção no carro e às vezes isso impacta no teu consumo ali de combustível. E na parte elétrica, as pessoas esquecem. Então, tem uma casa que já está lá há 5, 10, 20 anos e nunca passou por uma revisão elétrica. Isso impacta muito no consumo. A gente já teve vários casos de edificações um pouco mais antigas que chegaram até nós e cliente falando, poxa, Luana, mas aqui está vindo tão caro a minha fatura de energia, né? E aí faz uma revisão toda dessa fiação, faz a troca e a manutenção também desses equipamentos elétricos, você consegue diminuir a perca de energia, né? Que acaba sendo normal no decorrer do tempo durante essa fiação e tudo mais, e consegue ter uma economia na fatura de energia também. Tudo isso pesa no seu bolso. Então, principalmente quando está na bandeira vermelha, essas dicas são preciosas. Às vezes é desligar da tomada, tirou da tomada ali, você já economiza algo também. E é super importante, para a gente ficar com chave de ouro agora mesmo, a gente vive numa região que chove muito e tem tempestades. Às vezes não está em casa, né? Ou o pessoal que mora no sítio, que tem fazenda, dá uma queda de energia e queima todos os aparelhos dentro de casa. Isso também é um problema que deve ser recorrido por conta da energia. Sim, até já aproveitando essa questão que você falou, que às vezes a pessoa não está em casa e tudo mais, uma outra dica, né? Pensar em equipamentos ali, parte de automação que você pode aderir dentro do seu imóvel. Então, a partir disso, você consegue também ir monitorando essa questão elétrica. E especificamente desses problemas que ocorrem em decorrência de mau tempo, de raios, né? Que tem queima de equipamentos, se a sua edificação tiver sido feita uma manutenção, tiver tudo certo, existe um protocolo que você pode seguir, que é entrar em contato com a concessionária de energia e fazer o acionamento, né, pedindo o reembolso ali desses equipamentos. Vai passar por uma análise para ver se realmente essa oscilação de energia veio da rede elétrica que ocasionou a queima e se de fato for constatado isso, a concessionária ela pode vir a te ressarcir desses danos. Então já fica a dica aí para o pessoal também. Muito bem, Luana, preciosas dicas suas, excelentes. O pessoal agora, na hora do jantar, vai poder se reunir, aí fazer uma dinâmica diferente, fazer uma reunião e falar assim, ó, vai desligar o Wi-Fi de noite, vai desligar a televisão, eu vou ficar responsável pela luz, e cada um vai fazendo sua parte para não pesar tanto no bolso da família. Obrigado mais uma vez. E, Vanice, é isso, são dicas pequenas que fazem a diferença no seu bolso e vale a pena. E você, Vanice, em casa, costuma desligar os aparelhos para dormir? Tenho tentado dormir cada vez mais cedo. Tenho acordado muito cedo também. E aí já uso a estratégia de deixar a janela entreaberta para eu despertar com a luz do sol antes do despertador. Luz natural é vida, para a vida da gente também. Cada um fazendo sua manobra, né? Se a gente considerar cada diferença
cada ajuste fino feito numa conta para economizar, no final, se você sempre faz o valor 12 vezes daquilo ali, há uma continha de luz só sobre um mês, se você falar sobre, não preocupa tanto. Agora, multiplica sempre por 12 para ver. Eu poderia comer todo esse queijo aqui, quem sabe um tablete de manteiga, se eu estivesse muito empenhada numa dieta carnívora. Um sujeito de 40 anos de idade lá da Flórida viralizou, inclusive na internet, e foi parar em site de pesquisa, tudo, porque mirabolante. Saiu gordura, inclusive pela palma da mão, pelos pés, pelo cotovelo, ele vazou colesterol. Ele estava empenhado numa dieta carnívora, que é a base de comida de origem animal, 100% animal, então tem ovo, tem peixe, tem carne vermelha, laticínios, e aí se jogou muito de cabeça, pelo menos não morreu, podia até ter tido um AVC, enfim. A gente já fala sobre dietas assim que a pessoa, nesse caso, buscava emagrecer e ter mais disposição, mas encontrou a fama no mundo inteiro. Só isso, né? Só a isso. fama. Ai, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que ser disciplinado, mas equilibrado ao mesmo tempo. Dê seu show para terminar essa receita que falta fazer. Olha, agora já está aqui quase pronto o molho. Aí depois nós vamos montar aqui uma camadinha de purê de batata, que está pronto. Daí o molho e cobrir com o purê, o resto do purê. Então e já faz. Queijo. Demonstra aqui, por favor, pra gente. Então, vamos lá. Isso. Mostra como Põe faz. uma camadinha aqui dele, ó. É pra aguçar a vontade aí de quem tá em casa. Ah, com certeza, hein? Isso aqui é bom demais da conta. O teu livro Então, nós estamos já aí... foi lançado ou ainda tá no forninho? Não, ele está no forno ainda. A editora começou agora, esse início de mês, o processo de impressão já. Então, já passou por todas as correções, né? Já veio 2 vezes para a gente dar uma corrigida, né? E daí, agora na sequência, eles estão já imprimindo, né? Então, até aí pelo dia 20, o máximo desse mês, eu creio que nós já vamos ter aqui na mão esse livro. Herança do Senhor são os filhos. A gente tem mostrado ali várias situações, né, com textos bíblicos, com experiências, né, sobre a questão dos filhos, né, que os filhos precisam ser amados pelos pais. A gente coloca até o seguinte: para amar o filho, os pais amar o filho antes até da concepção, ou seja, orar pelos filhos que eles querem. Que ainda viram. E depois, quando a mulher está grávida, cuidar muito, né, de orar pelo filho, de amar o filho, de expressar palavras de Quantos de filhos amor. vocês têm? 3. 3. Ela também escreveu, tua esposa é Escreveu. coautora. Ela escreveu, ela é coautora, os 2 últimos capítulos ela escreveu baseado em experiências daí com nossos filhos. Ela conta algumas coisas que aconteceram, né? Porque às vezes, igual você fez uma pergunta lá atrás, né? Isso a gente precisa Às vezes dessa a gente pensa que é só aqueles filhos que é bonzinho, que é legal e tal, que são herança do Senhor. Todo filho é herança do Senhor, porque ele vem de Deus, né? Mesmo encrenqueiro, mesmo sim. aquele que tira Aí, o sono dos pais da madrugada. Os profissionais aí que lidam com essa questão, né, psicólogos, por exemplo, eles mostram que o filho ele tem que ser formado, né? Geralmente o caráter de uma criança varia de uns para os outros, mas é mais ou menos de 6 a 8 anos o caráter dele está formado. Então os pais têm que cuidar muito nessa hora, né, para fazer isso, porque a gente tem histórias aí, que eu coloco ali até alguma experiência de profissionais que fizeram testes, né, que a criança ela recebe todo o estímulo da mãe, as reações da mãe, ela recebe quando está lá dentro, através da emissão, no caso transfere através do cordão umbilical, tudo. Então, se a mãe, por exemplo, rejeita o filho, isso vai talvez lá na frente ter problema, né? Então, eu tenho um capítulo que a gente fala sobre os traumas da vida adulta, que uma criança recebeu lá. Muito emocionante. Então, muito bom. Então, ele trata muito disso aí. Então, eu mesclei, nós no caso, né, mesclamos experiências de profissionais, né? A gente cita lá todos eles, e experiência bíblica e experiência nossa, né? Então, muito bom. Então, às vezes, quando a criança chega na fase adolescente, é normal que elas tenham distúrbios, né? Isso é normal, não tem como.
nossos filhos, por exemplo, mesmo cuidado desde cedo, aquela educação, chegou numa fase de adolescência, eles ficam mais difíceis, mais revoltados. E porque tudo é uma tem fase. conserto Tudo dentro tem do conserto, contexto da fé, da justamente. espiritualidade. Aí você tem que cuidar deles, não ser tudo na pancada, como muita gente faz, porque aí piora, né? Então você tem que ter cuidado com isso, né? Agora, por exemplo, nós estamos já cuidando os cuidados com os netos. Com os netinhos. Já voltamos a falar mais sobre isso, né? Que privilégio desses netos. Eu já vou falar sobre a dieta carnívora. Até 4 quilos de queijo esse sujeito comia por dia, gente. Ai, ai. Quem aí já estudou na FAG? Dentro do Colégio FAG, com os filhos trazidos ali todo dia, na faculdade ou, enfim, na pós-graduação. Manda recado aí pra gente através do Viva Bem. Quem tá vendo o programa ao vivo, agora à tarde. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Vai lá fazer talvez um curso de nutrição, ficar fera, assim. Boa tarde. Boa tarde, Vanice. A gente ficou bastante assustado. Eu, inclusive, pensei que fosse algum apelo de inteligência artificial, né, para que viralizasse a notícia de que uma pessoa estava vazando gordura pelas mãos. É fato aquilo que a gente viu na internet e na TV também? É fato, Vanice. Uma loucura, né? Que ponto chega a pessoa? Sim, aconteceu com esse rapaz um chantelasma, que fala, né? Que é um acúmulo de colesterol na pele. E aí era tanto colesterol que chegou a vazar. Isso pelas mãos, pelos cotovelos, todos pelos os pés? membros, sim. O que você viu de mais intrigante até hoje na tua profissão de nutricionista? Do que o ser humano é capaz para emagrecer, para ter mais disposição ou para ter um corpo esculpido? A estética, né? A beleza, as pessoas fazem qualquer coisa, né, Vanice? Então, assim, eu tenho mais de 20 anos de formado. Então, eu já vi de tudo e mais um pouco, né? E as pessoas fazem loucuras por esse processo de beleza. Muitas vezes ultrapassam a questão da saúde, fazendo essas dietas muito loucas, muito restritivas. E muitas podem até perder a vida por causa disso, né? Elas muitas vezes perdem a noção do quanto isso pode trazer algum risco para a saúde dela. Dietas da sopa, dieta carnívora, dieta da lua, dieta de ficar só de líquido, dieta de ficar... Aqueles jejuns que pessoas não ficavam só 24 horas, mas às vezes 36 horas sem comer. Então, nada. Só a base de água. Nesse caso, ele chegou a comer até 4 quilos de queijo no dia, tabletes de manteiga inteiros, tem laticínio e no cardápio pratos de origem animal. Carne não é saudável, então? Manteiga não é saudável? Ovo não é saudável? Leite não é saudável? Não, é saudável, mas até que ponto, né? Então, assim, as carnes vermelhas, a gente sabe que elas têm um pouco mais de gordura. E a manteiga é uma gordura saturada. Então, essa dieta carnívora é uma dieta rica em gordura animal, de origem animal. Só entra laticínios como creme de leite, queijo e manteiga. Esses tipos de laticínios, eles são mais gordurosos, eles têm uma gordura saturada. E a carne vermelha também. Então, uma carne branca, o frango, o ovo, o peixe, ok. Isso a gente indica, né? A pessoa consumir proteínas magras. Mas esses outros tipos de proteína não, porque daí eleva o nível de colesterol, principalmente o ruim, o total e o LDL. Tem gente que fica ultra focado. Nesse caso, o rapaz de 40 anos, eu que completarei 40 anos esse mês, já me refiro a um rapaz, estava nessa dieta havia 8 meses. Deve ter parado agora. Eu acredito com que o sim, conselho né? dos médicos. Espero que o médico tenha falado, ou você para ou você... Se for por um curto espaço de tempo, tudo bem? Fazer algo mais radical? Tem gente que, por exemplo, tem uma cerimônia de casamento, tem uma formatura do filho, tem uma viagem de férias para praia e quer dar uma enxugada relâmpago. Tudo bem. Aí tudo bem. Mas do contrário, se passar mais de 30 dias, eu não indico.
Porque aí Um detox, ok, de vez em quando. Isso, tá? Porque é bom, né? Dá uma desintoxicada, uma desinflamada, dá uma limpada no organismo, quem não, né? Mas passou disso, os riscos são maiores daí. Porque é uma dieta rica em fibra, pobre em proteína vegetal, pobre em carboidrato, você não consome nada, é só proteína. Então, o risco de você desenvolver uma obstipação séria, uma constipação, o risco cardíaco, o risco renal, para quem já tem problema, principalmente de rim, é muito maior. A gente pode emagrecer se pensar num quadro ali de 12 meses, 11 meses, né? Que é o que temos ainda pela frente, dentro de 2025. Com qual dieta ok, assinada embaixo pela Nutri? O que não tem erro? Eu sempre falo que a pílula mágica, a receitinha mágica, o milagre não existe, Vanice. Então, o ideal é a reeducação alimentar. Não tem. Então, assim, essa é a melhor dieta que a gente fala. Você pode comer de tudo, até carboidrato, só que, claro, eu quero reduzir peso, eu quero dar uma enxugada, então você reduz esse carboidrato para menos índice glicêmico possível, tá? Mas proteína vegetal, gorduras boas e fibras têm que entrar. Então, o processo de reeducação, você aprender a comer da forma correta, atividade física, ingestão de água e uma boa noite de sono, é isso. Ai, mas é difícil. Não, não é difícil. É só você criar uma rotina. E se apaixonar pelos hábitos bons. Isso aí. Isso aí vira uma rotina depois na sua vida e você vai colher benefícios disso. Você vai ter saúde, você vai ter disposição, você vai ter energia. Essa dieta, por exemplo, carnívora, energia zero. E disposição o que ele buscava zero. era disposição. Mas não tem. Que tipo de triagem fazer antes de escolher um nutricionista? Porque não é possível, tem muito profissional também. E quando a pessoa diz, nossa, mas fulano tem CRN, é formado, ele me disse para fazer um negócio assim, esse jejum de 36 horas, ou esse... Buscar o profissional correto, mas vai achar N profissionais, né, Vanice, infelizmente. Então, assim, tem uns que concordam, que acham legal essas dietas, que acham interessante passar isso para o paciente. Não é a minha linha, sabe? Então, eu prefiro não arriscar, eu prefiro tratar o paciente de uma forma mais equilibrada, que ele aprenda realmente a comer de uma forma correta e que ela leve isso para a vida toda. Bons hábitos a gente cria desde cedo na nossa casa, é isso que a gente tem que colocar, desde que você vá no mercado. Então, são bons hábitos que a gente vai tendo que adquirir durante a vida. O normal mesmo é perder quantos quilos por mês? Quanto de peso por mês? O ideal... Numa reeducação alimentar que a pessoa cumpra o papel dela. Obedeça a Nutri direitinho e também, né, não vá aos extremos. De 1 a 3 quilos, tá? Até 3 quilos por mês. Pode ser mais e pode ser um pouco menos. Porque a gente às vezes fala assim, o resultado não é só na balança. É o resultado no corpo, você reduzir medidas, você transformar a sua massa gorda em massa magra. Então, a gente também tem que lembrar que o músculo pesa, né, Vanice? Então, se eu estou reduzindo gordura e estou ganhando massa magra, ao pesar, eu também vou ter aquilo na balança. Então, é isso que muitas vezes importa. Eu sei que as mulheres gostam muito de resultado na balança, mas a gente sempre orienta. Veja o resultado no seu corpo e veja essa questão da avaliação, de você estar reduzindo gordura e ganhando massa magra. Mas, se faz a dieta direitinho, pode ser de 1 até 3 quilos, dependendo, às vezes, até um pouquinho mais. Depende muito do foco da paciente. A Alessandra mandou aqui, Ana, os chás ajudam a desinchar? Junto com uma dieta, né? Óbvio. Ajudam, tem chazinhos ótimos. Não é balela, Não. E sempre cuidar, né? Também não ingerir muitos chás no dia. Mas sempre a gente indica uns chazinhos ótimos, que tem ação diurética para desinchar. Cavalinho é muito bom, salsinha, dente de leão, abacaxi com canela. Esses são ótimos. Então, a pessoa já acelera o processo. Isso, ajuda o hibisco, né? Ajuda a acelerar o metabolismo e fazer queima de gordura. E dá essa desinchada. Aumenta a diurese, faz com que as pessoas vão mais no banheiro. Porque às vezes, eu tomo água, mas eu me sinto inchada. Então, às vezes, o auxílio do chazinho ajuda nessa diurese, você se sentir menos inchada. E aí tem gente que diz, eu vou beber menos líquido, porque se eu tô inchada é porque eu tenho bebido muita água.
Não, daí não. É uma confusão, porque quanto mais líquido você ingere, mais enxuta em tese você fica. O ideal, assim, você tem que ingerir mais água para você ter menos retenção de líquido. Se você não está urinando o suficiente, a quantidade correta, aí você tem que trabalhar essa retenção de líquido. O que está acontecendo? É um consumo a mais de sal, de alimentos industrializados, é o exercício, é a circulação, aí você tem que investigar. Porque o consumo de água tem que ser maior, mas você também tem que eliminar esse líquido. Se não está eliminando, a gente tem que averiguar o que está acontecendo. Por isso que muitas vezes os chazinhos ajudam bastante. Mostra a foto aí. Ai, se a pessoa não tinha visto ainda, desculpe, tá, por mostrar, mas é isso aí mesmo. Sim. Pasme. Gente. Olha. Em que estágio entramos? Vai formando nódulos, né, de gordura embaixo da pele. Ele vazou gordura. E aí chegou a vazar. Então, o risco cardíaco de uma dieta dessa é muito grande. Isso aí, perigoso. Perigoso. Obrigada, Ana. Obrigada a você, Uma Vanessa. boa tarde para você. Obrigada para você também. Gostou do cenário? Tá lindo. Novo assim? Maravilhoso. Isso. Maravilhoso. Eu espero que as pessoas já tenham salvo no celular o WhatsApp do Viva Bem, gente que já nos assistia pela manhã, que agora também vai, querer participar de campanhas, de promoções. A gente tem a transformação da Biostratos, sorteio nessa sexta-feira já. Então avise tuas amigas, quem estiver a fim de ganhar corte de cabelo, hidratação dos fios, coloração. Tem um dia de rainha, assim, no salão. Que delícia. Depois, tudo de graça. Aí vem aqui no Viva Bem, conta história de vida, acrescenta algo de importante para outras pessoas. Faz escova, maquiagem, unha de pé, unha de mão. Mesmo que você nunca tenha usado Biostratos na vida, tá? É uma excelente forma de começar. É uma marca que é vendida nos supermercados, nas farmácias, nas lojas de cosméticos, também para coloração, não só shampoo, condicionador, as máscaras hidratantes, tem o tonalizante que você pode aplicar em casa mesmo, mas nesse caso, escreve teu nome Biostratos do lado, se você ganhar, você vai para o salão com toque de profissional em produtos Biostratos. 98814-2578. Obrigada. E aí eu preciso agora ter um tete-a-tete com agricultores. O produtor rural que não vai para a lavoura nesse horário, claro, com sol desse, não sei se hoje estava um pouco nublado pela manhã, com um pouquinho de chuva em Cascavel, mas você que depois do almoço descansa um pouquinho dentro de casa, a gente compreende, Daqui a pouco vai para lá, primeiro presta atenção na conversa agora com o advogado. Boa tarde, doutor Márcio. Boa tarde, Vanessa. Ai, quanto produtor rural lá dizendo, gente, mas o que eu faço daqui para frente? O que está mais difícil hoje para o produtor rural que procura o advogado? Solução financeira e negociação de dívidas. Que tipo de desabafo eles têm feito? Principalmente desabafo do quê? Do financiamento da produção. Porque, primeiro, hoje o produtor rural, principalmente de grãos, ele depende não só das instituições financeiras dos fornecedores. Ele depende do quê? Da economia mundial, como que ela está no momento, e também da questão do meio ambiente. Chuva, sol, intempéries climáticas afeta também na produtividade. É um movimento todo, a pessoa fala, não sei se vai dizer assim, mas eu não estou sozinho, felizmente ou infelizmente, Porque nesses casos, ela busca abrigo aonde? Se for, por exemplo, para renegociar uma dívida, qual é o primeiro passo? Não tem mesmo como ser direto no banco sem um advogado? Tem que ter essa ponte? Primeiro, o produtor rural, ele tem total autonomia dentro da expertise dele, E as instituições financeiras também têm seu grupo, que são especialistas em quê? Em transações financeiras. De modo que toda vez que você precisa renegociar toda e qualquer dívida, principalmente o produtor rural, que são dívidas um pouco maior, é interessante procurar um advogado para ele ter um suporte e um apoio especializado para não ver a ter um prejuízo maior. O que é possível ser feito?
Primeiro, há várias formas, vários modos de se renegociar uma dívida, né? Você pode renegociá-la de forma administrativa, judicial, né? E cabe o quê? Cabe você entender qual que é o momento de você buscar a solução, antes da corda puxar. Porque quando a corda puxar, aí fica um pouco mais difícil você conseguir ter um pouco mais de autonomia para fazer uma negociação um pouco melhor. Tem empresa na cidade que diz, decretamos falência. O produtor rural decreta falência em qual circunstância? O que é enquadrado em falência mesmo? Falência, né? O produtor rural ele pode decretar falência tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, tá? Hoje já há entendimento que a falência é a morte, né? Não tem mais solução. Então, tanto a pessoa física quanto a jurídica, ela não vai ter mais solução do ponto de vista jurídico. Não que ele vai falecer, né? A pessoa em si vai continuar viva. Mas para o direito, ela não vai conseguir perpetuar as negociações dela e não vai conseguir transicionar com qualquer pessoa. E os fornecedores que lutem. Não há o que ser feito a partir dali para conseguir um pagamento daquele que não tem de onde tirar um dinheiro. Nem crédito. A princípio, se ele não tem dinheiro nem crédito, ele pode procurar uma outra via, né? Tanto judicial quanto extrajudicial, que é o quê? Buscar empréstimos. Hoje já há linhas de créditos especializados para quem está em crise, né? E aí esse aporte, né, para o produtor rural, ele vai dar um fôlego naquele momento para ele conseguir a retomada, né, da produção dele. Notícias do dia agora, direto da redação do ktv.com. Já volto aqui, né, para desvendar outros caminhos que possam ser explorados aí como uma solução, um alívio. Que agricultor dorme pensando em contas a pagar e sem noção do que fazer. Gabi, boa tarde. Boa tarde, Vanice. Boa tarde para quem está em casa acompanhando Viva Bem. Olha, a notícia que eu começo é de Ouro Verde do Oeste. A Polícia Civil prendeu um homem de 46 anos suspeito de estuprar cadelas. As investigações começaram no fim de 2024. Durante os trabalhos, eles identificaram que após ele praticar o crime, arremessava os cães pela janela. Uma das cachorrinhas, a Delfina, foi resgatada e levada para se recuperar das lesões. E olha, temos um flagra por aqui de ontem à tarde, contrabandista fugindo da Receita Federal pela BR-277 em Medianeira. Parece até cena de filme, viu, Vanice? Durante a perseguição, ele pulou do veículo em movimento, o carro seguiu desgovernado até bater contra uma árvore. E para escapar, chegou a rasgar a tela ali da rodovia para fugir. Com ele, havia mercadorias avaliadas em mais ou menos R$100 mil. E para finalizar, uma notícia emocionante. Policiais militares daqui de Cascavel salvaram um bebê recém-nascido engasgado. A família foi até a unidade do Santa Cruz. O bebê de apenas 15 dias já estava arroxeado e desacordado. Mas um policial fez a manobra de Heimlich, que são aqueles tapinhas nas costas, e aí ele voltou finalmente a respirar normalmente. Vanice, eu vou ficando por aqui, mas faço o convite para quem está em casa acessar o portal ktv.com, que lá tem todos os detalhes e outras notícias para deixar o dia de vocês muito bem informado. Um beijo, Vanice, e até amanhã. E entre uma notícia difícil de se ler, né, dura assim de se ver, tem nosso Viva Bem, com transmissão ao vivo também pelo ktv.com, para alcançar a gente de qualquer parte assim do mundo pela internet. Não tem desculpa, não consigo, consegue, né? Consegue pelo YouTube, pelo Facebook, pelo portal KTV. Recuperação judicial do produtor rural virou, inclusive, livro com coautoria do Dr. Márcio. Cadê o livro aqui? Cadê o meu livro, Dr. Márcio? Então, para nossa felicidade, em uma semana foi esgotada as vendas. Não, né? tem mais livro palpável para entregar aqui para mim. Salvo me engano, hoje que ia voltar as vendas dos livros físicos, né? Porque a procura foi tamanha que a gente não esperava, né? Então teve uma adesão muito grande. Para que o produtor rural se poupe de dor de cabeça?
como ele pode contar com o advogado sempre, não só na hora da dor. Por exemplo, ao estudar a compra de uma colheitadeira nova, de um trator, sabe quando as coisas têm ido bem? Sim. Porque são falhas cometidas aqui, os vacilos dessa fase aqui, ou não, vou esperar a saca subir mais no valor para vender, de repente ela despenca 3 vezes além daquilo que já estava, que não parecia bom. Eu acredito que o advogado é um parceiro, né, de todo e qualquer negócio, principalmente do produtor rural. Que hoje no Brasil, quando se fala do agronegócio, é uma das máquinas que hoje movimenta a economia. Movem no país. Sim. E o Paraná é um exemplo. É o segundo maior PIB do agro no Brasil. Né? O Paraná, hoje, para ter ideia, produz, né, muito mais que países em desenvolvimento e países já de primeiro mundo. Então a gente precisa ter um pouco mais de preocupação e segurança com o produtor rural. Porque se não tem produção, né, não tem o prato para você fazer o seu almoço, receita, né? do dia. Sim, não vai ter, né? A economia, o dinheiro pode ser afetado, a circulação. Então, você trazer segurança para o produtor rural é investir no desenvolvimento econômico. Que as pessoas sempre tenham esperança. Sim, sim, né? sim. Hoje, o Murilo Cardoso, às 5 da tarde, no Entre Nós, vai falar sobre transição de carreira. Eu até brinquei, né? Falei, tem gente dizendo, para muito que eu vou descer, porque, né, quero trocar de ramo. Mas imagina para um agricultor que talvez tenha herdado, né, esse domínio, esse talento para a lavoura, que também é um dom você cuidar de plantas, dos animais. E tudo, sair agora de uma hora para outra e para o centro da cidade. Então, se as pessoas conseguirem encontrar um jeito de se libertar dessas dívidas ali e recomeçar... Eu acredito que o quê? Primeira situação que você tem que pensar é que tudo tem uma solução, né? E você tem que manter a calma e a tranquilidade naquele momento e procurar a ajuda de alguém que possa te auxiliar, né? O produtor rural, no momento de dificuldade, ele tem que ter uma equipe, ter um suporte, para quê? Para ter um fôlego, né? E a proposta, falando do livro, a gente traz essa proposta de trazer profissionais que já têm experiências, né, na vida acadêmica e profissional, trabalhando especificamente com isso, com esse segmento, para quê? Para dizer o que acontece no cotidiano, qual que é a rotina e trazer qual que é as soluções dos gargalos, né? Eu especificamente tratei, né, de uma outra linha, que hoje no Brasil não é tão procurada, que é a recuperação extrajudicial. Você não levar para a justiça. Né? Então já é uma outra proposta. Qual que é a proposta hoje, quando se fala, eu estou em crise, eu sou um produtor rural, eu vou procurar a ajuda da justiça? Nem sempre. Por quê? Você vai precisar ter um dinheiro já disponível para pagar taxa de distribuição e as custas, o que no Brasil não é barato. E na extrajudicial, essas taxas já são mitigadas. E muitas vezes, ela praticamente fica 0 a 0. Né? Por quê? Você não vai ter uma terceira pessoa, que seria o juiz, decidindo se aquela transação é certa ou é errado, se aquele modo, aquela proposta que você está oferecendo é justa ou injusta, você vai tratar com o fornecedor. Mas para você tratar com o fornecedor, você vai precisar, né, necessariamente de alguém que entenda os passos a passos para aquela solução não se tornar uma armadilha no futuro. E com a burocracia, tempo nesse caso é dinheiro, né? Tempo é dinheiro e literalmente é a vida da pessoa, é a vida do produtor rural. Porque ele não tem outra fonte, a fonte dele é aquilo, ele sabe fazer aquilo. Se tirar aquela renda, aquela receita dele, o que ele vai fazer? Vai acabar tornando aquilo que é ruim pior. Tem muita gente que fala, nossa, mas a saca de soja, né, quando está no auge, chega,
tantos reais. E aí o produtor fala, gente, mas se chegou a esse preço é porque você não tem noção quanto eu paguei pelo insumo, quanto eu paguei pelo herbicida, quanto eu paguei pelo... Né? Se subiu a saca de soja, você pode ter certeza que é porque subiu a conta também do investimento na safra. Com certeza. É desse jeitinho. Muito obrigada. Eu que Márcio. agradeço. Tudo de bom, tá? Deixa eu agora mostrar para quem talvez ainda esteja desmotivado nesse início de ano, 60 a mais, tem idoso aí, essa hora da tarde, acordado? Ou depois do almoço vai tirar um cochilo? Já está na hora de despertar. Inclusive sair de casa, ao ar livre, fazer uma atividade física, sempre bom em todas as fases da vida, mesmo que tenha sido sedentário até agora. Qual será o segredo para chegar aos 99 anos tão bem? A gente fica satisfeito, né? Fica, assim, feliz, né? Que tá podendo fazer. E a gente faz e depois torna a fazer de novo. E tá bom, né? Assim, eu acho que tá muito bom o que eu tô fazendo. E ainda ensino para os outros. Falo, faço também, não larga. Sim. E daí muito sai, né? E é bom mesmo, viu? O exercício físico na terceira idade é a chave para uma vida ativa e saudável. Estamos vivendo uma grande mudança, que é a nossa revolução da longevidade. Ganhamos anos a mais de vida e precisamos ensinar, falar sobre, para que os idosos compreendam que ganhar anos a mais de vida refere-se a bons hábitos e atividade física é indispensável. Com o aumento da expectativa de vida e o crescente interesse pela saúde, a terceira idade se tornou um período de novas oportunidades, especialmente quando se trata de se manter-se ativo, e a família tem um papel fundamental para esse desenvolvimento. Existe ainda uma questão cultural muito forte da percepção de que a pessoa idosa não pode muitas coisas. 70, 80, 90 mais, em casa, quieto, tranquilo, deixa ele lá. Será? Esse caminho do quieto, da baixa movimentação, abre espaço para diversas doenças, quadros aí, psicológicos, neurológicos, questões físicas. Então, precisamos colaborar para que haja essa mudança de pensamento. A pessoa idosa que está nos lugares, todos os lugares, nas lojas, está passeando no shopping, no parque, está viajando com a família, é a pessoa idosa que quer manter autonomia, independência, e para isso é preciso pagar um preço, como tudo na vida. E atividade física, construir uma rotina que para muitos longevos é algo novo. Nós temos aí o exemplo das nossas protagonistas hoje. Pessoas que... A Jussi, que iniciou nos últimos meses a atividade física, com 72 anos. A Ana Belo, aos 99, no ano dos 100 anos. Há vários anos com a prática de atividade física, aproveitando a vida, usufruindo e querendo mais. E falando das duas, tanto a Jussi quanto a Ana têm o incentivo contínuo da família desde o início. Com o envelhecimento, a perda de força muscular e flexibilidade pode tornar tarefas do cotidiano desafiadoras. Exercícios como alongamentos e atividades de resistência ajudam a manter ou até melhorar a mobilidade, permitindo que os idosos permaneçam independentes por mais tempo. É fantástico verificar. Ponto principal, aumento da autoestima. Quando a pessoa idosa começa a perceber que ela ainda dá conta de verificar diferenças, postura, a sua postura começa a melhorar, o seu equilíbrio que antes quase caía ou caiu várias vezes, começa a perceber melhora de equilíbrio, postura, movimentação, dá conta de coisas em casa que antes eram difíceis. Então essa autoestima no que se refere ao amor próprio, a sua movimentação em casa é algo maravilhoso. Por isso eu sempre falo sobre o palco dos idosos. Estar no palco é estar bem e buscar, cada um dentro das suas possibilidades, buscar essas ferramentas, porque o bem-estar, por isso eu destaco a autoestima em primeiro lugar, depois
A sociabilidade, a pessoa idosa, 70, 80, 90 a mais, que se cuida e tem uma autoestima fortalecida, ela quer estar nos lugares, ela não precisa se esconder. Por que muitas pessoas idosas não querem mais sair de casa? Ir passear, não recebe mais, não aceita os convites da família, muitas vezes, quase 100%, por baixa estima, por não se sentir importante. Então, a sociabilidade se fortalece e essa pessoa passa a falar, participar e ter percepção do seu valor. A dona Ana, que mostramos no início da reportagem, e a dona Jusce, de 72 anos, são inspirações para todos. A Jusce tem a consciência que o exercício físico mudou a vida dela. Eu hoje não sinto mais dor nas costas, aquela dorzinha que a gente tem, que quem tem idade sabe como é que é. Problema de articulação, a questão da saúde mental também é assim, fundamental, a mudança. E a disposição, equilíbrio, tudo. Esses exemplos demonstram que o envelhecimento não significa o fim das atividades físicas. Pelo contrário, é uma oportunidade perfeita para recomeçar e aproveitar os benefícios do exercício para a mente e para o corpo. Até você, não, se quiser, não. Assim, eu já levei um puxão de orelha da Anabela aqui já, porque ela já me intimou para fazer atividade física. Você serve de inspiração para outras pessoas também. É, serve sim, como não? Não dá para ficar parada também só fazendo crochê. Ah, não dá. O crochê já fez. A Val é a treinadora especialista em terceira idade. Suas alunas são especiais. E sabe que a prática regular de exercícios é uma das melhores maneiras de torná-las mais poderosas e saudáveis. Para que a pessoa consiga continuar fazendo as atividades de vida diária delas, né? Como caminhar, como tomar banho, como pentear o cabelo. Então, evitar a queda, né? A pessoa continuar caminhando com qualidade, conseguir fazer as atividades que ela gosta de fazer. Falou que é manter os sonhos funcionando independente da idade. Embora qualquer tipo de atividade física seja benéfica, é fundamental escolher modalidades que sejam seguras e adaptáveis às necessidades do corpo na terceira idade. Então, o idoso, ele precisa de exercícios específicos, né? Por isso, um programa especializado de forma individual para cada idoso, né? Respeitando as necessidades ali individuais de cada um e trabalhando essa questão principal, que é marcha, equilíbrio e mobilidade. Muitos idosos têm mostrado ao mundo que a idade é apenas um número. Com dedicação e persistência, eles provam que é possível, sim, manter-se ativo e saudável. Por isso, exercícios que têm relação com o dia a dia é essencial para um bom aproveitamento. O idoso, ele precisa de movimento que seja simulado com relação às atividades que ele faz no dia a dia. E com isso é necessário que se faça uma avaliação e uma escolha de trabalho personalizado, desde que ele tenha um acompanhamento de um profissional. A boa notícia é que não há restrições de exercícios para a terceira idade. Eles podem fazer tudo. Não tem nenhum, desde que a saúde dele, que não tenha nenhuma limitação que impeça ele de fazer aquilo. Por isso que é importante identificar a individualidade. Através de movimentos simples e atividades acessíveis, é possível manter o corpo forte, a mente ativa e o espírito alegre. O importante é nunca deixar de tentar e assim transformar os anos que virão em uma verdadeira celebração de vida. Quando a gente combina o cuidado da saúde física com a saúde mental, a pessoa tem uma satisfação, tanto com relação à qualidade de conseguir continuar fazendo os seus movimentos, assim como a cabeça realmente ficar muito boa funcionando para que isso aconteça. Então, não é cedo e nunca é tarde para começar. Às vezes, as pessoas que estão há muito tempo sem atividade física pensam, poxa, será que eu ainda dou conta? Com tantas dificuldades, tantas coisas que se modificaram, mas nós temos aí grandes exemplos sobre isso. Acreditem. E claro, ter dicas preciosas de quem já viveu e quer viver mais. Netos, como eu tenho,
que me dão força e vontade de ser saudável para curtir os 4. Pode comer até um escondidinho assim de tilápia sem peso na consciência. O teu treino tá em dia, pastor? Tá em dia. Tá em dia? Tá em dia. E da esposa? Hoje eu não fui, né? Ela hoje não... eu Só não fui hoje? Porque hoje tinha um compromisso logo cedinho, né? Eu tinha um compromisso, depois de lá vim pra cá, né? Um beijo pra Ednise. Mas ela vai, ela vai 3, 4 vezes por semana. Musculação, pilates, natação? O que é? Ela faz pilates e fazemos esses treinos de aparelho para fortalecer. Não temos, assim, mais idade para ficar pensando em musculação, né? E começou por conta de quê? Então, porque no meu caso, né, eu sou meio preguiçoso para fazer. Daí eu tive um problema do joelho, né? Eu tive um probleminha de joelho, aí... Mas não seria uma ótima desculpa para ficar em casa, né? Tô com dor no joelho. Mas daí o médico me orientou que se eu pensasse um dia de voltar a jogar um futebolzinho, eu tinha que fazer fortalecimento na academia, né? Sim. Aí vai eu fazer então, né? Que cremoso. Olha, então, qual é cremoso. O prato favorito dos teus 6 netos? Tem algum assim que agrade? Varia bastante, né? Uns comem de tudo, outros comem menos, né? O meu neto mais velho, ele é autista. Então ele come as coisas... Que idade ele tem? Ele está com 13 anos. Aí ele come... A maioria das coisas que ele come é tudo marrom, a maioria. Só marrom. A alimentação seletiva por cor isso. Ele tem. Aí, por exemplo, come chocolate, só leite, não come branco. Ele come brownie de bolo, é só brownie. Carne, bife, né? E daí, aprovado? Põe água na boca desse povo aí, ó, pra eles. Vou ter que almoçar de novo? Colocar bom, gordinha, né? Com esse programa Eu amo isso aí também, eu gosto demais, sabe? Obrigada. Tá bom, tá ok. Muito foi obrigada. Um prazer estar aqui Entrega com vocês, um abraço tá? lá. Tá bom. Esposa. Pai Denise, né? Já tá lá assistindo, ó. Um beijo. Até amanhã, pessoal. 1h30, hein?